O conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação log na base 2 de 2x mais 5 menos log na base 2 de 3x menos 1 maior que 1 é um intervalo, aí das alternativas aqui, né? Então depois da vinheta, resolução. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar para resolver essa equação logarítmica, galera, ele garantiu pra gente que o universo que a gente está trabalhando é igual ao universo dos números reais. Mas, galera, a gente observa aqui umas restrições. Justamente por o universo ser os números reais, galera, esse número aqui, o 2x mais 5, que é conhecido como logaritmando aqui desse log, é um valor positivo, galera. Por quê? Porque qualquer número elevando aqui o 2 elevado a qualquer número, vai dar um número positivo. Pensando naquele eleva iguala da aula do Taif de log. Dá uma olhada nessa aula, porque além da definição que eu estou usando aqui, eu também vou usar umas propriedades que o Taif contou pra gente. Passando esse 5 para lá, fica menos 5 e o 2 dividindo, então qualquer x que nós vamos encontrar aqui, ele precisa ser maior que menos 5 meios, ou seja, maior que menos 2,5. E também, galera, a gente tem que pensar na restrição que tá falando aqui, que o 3x menos 1, ele também é um número positivo. Aqui também é 2 elevado a qualquer número que seja, vai ser um valor positivo. Eleva iguala para dar esse 3x menos 1 positivo. Então, isolando esse x, passando esse menos 1 para lá, fica 1 dividido por 3, que é esse cara passando dividindo. Qualquer x que a gente for encontrar precisa ser maior que 1/3. Ou seja, a intersecção dessas duas afirmativas vai ser o resultado do nosso domínio. Ora, se qualquer x que nós formos trabalhar aqui nessa equação, ela precisa ser maior que menos 5 meios, e também ela precisa ser maior que 1/3, então ela precisa ser maior que 1/3. Né? Esse cara aqui prevalece, porque valores menores que 1/3 mais maiores que menos 5 meios não estão valendo nas regras do jogo, que é exatamente o que o domínio dita para você. Portanto, o domínio vai ser 1/3 aberto até infinito aberto. Na notação de intervalo, isso daqui significa aberto para cá e aberto para cá quando a gente coloca esse negócio para cá. Determinadas regras do jogo, agora a gente vai trabalhar nessa equação logarítmica. Bom, galera, o que nós temos aqui? Nós temos, pessoal, uma subtração de logs. Subtração de logs é subtração de expoentes. A subtração de expoentes acontece na divisão aqui, né, dos logaritmandos. Potências de mesma base subtraem seus expoentes. Expoente é o log, a base é o 2. A subtração dos logs equivale à divisão do 2x mais 5 com o 3x menos 1, tudo na mesma base. Isso vai ser maior que 1. Só que, galera, em vez de escrever 1, nós sabemos que o 1 é o log na base 2 de 2, né, galera? Porque 2 elevado a 1 dá 2. Eleva iguala, 2 elevado a 1 igual a 2. E na equação logarítmica, pessoal, nós temos o que aqui? Nós temos esse lado da equação log na base 2. E aqui também nós temos log na base 2. O princípio da equação é manter a balança desequilibrada, e para isso nós temos o seguinte, galera. Nós podemos colocar a base 2 aqui dos dois lados da equação, mantendo o desequilíbrio da balança, e assim nós podemos cancelar esse log na base 2 aqui dos dois lados da equação. Daí nós temos 2x mais 5 sobre 3x menos 1 maior que 2. Agora nós precisamos resolver essa equação. Nós sabemos que essa equação, galera, é uma equação produto. Então, para resolver uma equação produto, nós precisamos isolar o zero. Para isso, nós vamos pegar esse 2, passar para o outro lado, vai ficar menos 2. Colocando no mesmo denominador 3x menos 1, nós temos o seguinte. Aqui vai ficar 2x mais 5 mesmo. E esse menos 2, galera, ele vai multiplicar por 3x menos 1. Então fica menos 2 que multiplica 3x menos 1. Isso é maior que zero. Fazendo a distributiva aqui, galera, fica menos 2 vezes 3x, vai ficar menos 6x. Com 2x fica menos 4x. Menos 2 com menos 1 vai ficar 2, com mais 5 vai ficar mais 7. Sobre 3x menos 1. E isso, galera, tem que ser maior que zero. Agora que a gente isolou o zero, resolvendo essa equação produto, nós vamos chamar a função de cima menos 4x mais 7 de f e a função de baixo 3x menos 1 de g. A função f nós sabemos que é do primeiro grau e é decrescente porque aqui é negativo, menos 4. E a raiz dela vai ser exatamente 7/4, porque é só pegar esse cara igual a zero. Então, antes do zero da função, o f é positivo, ou seja, para valores menores que 7/4, o f vai ser positivo, porque está na parte de cima do gráfico. E a partir dos 7/4 vai ser negativo, porque está na parte de baixo do gráfico. O g, por sua vez, também é uma função do primeiro grau, porque o expoente do x aqui é 1. No zero da função, ou seja, a raiz da função vai ser exatamente 1/3. Até chegar no 1/3, a função g é negativa. E a partir dos valores de x maiores que 1/3, a função g vai ser positiva.
Agora, galera, a gente vai fazer a análise do sinal da divisão de F por G, pegando-se os sinais do F e os sinais do G, fazendo justamente a divisão de F por G. Nós temos a raiz 1/3 e também 7/4. Quem que é maior, 7/4 ou 1/3? 7/4, né, galera? Analisando o sinal do F, o F ele é positivo até chegar no 7/4. Então aqui é positivo, então a partir do 7/4 vai ser negativo. E o G, por sua vez, ele é negativo até chegar no 1/3. Cuidado aqui com o domínio, galera. A gente sabe que nada que vem antes de 1/3 a gente pode considerar, só a partir do 1/3. Então não podemos esquecer depois de incluir a consideração do domínio. Mas analisando o sinal exclusivamente da função G, ela vai ser positiva a partir de 1/3. F dividido por G vai ser positivo dividido por negativo até chegar no 1/3, que vai dar negativo. Entre 1/3 e 7/4, essa divisão vai ser positivo dividido por positivo, que é positivo. E negativo dividido por positivo, que é a partir do 7/4, vai ser negativo. É preciso fazer a análise do quadro de sinais para resolver a equação produto ou quociente, seja lá qual for o termo, porque produto ou quociente é a mesma coisa, né? O quociente nós podemos falar que é o produto do inverso do denominador. De qualquer maneira, F dividido por G, nós temos esses sinais e o problema pediu para que o sinal seja positivo. Ou seja, ele quer esse intervalo aqui. Como é maior que 0, é bolinha aberta aqui por 7/4 e também para 1/3. 1/3 não só porque aqui é maior, mas também por conta do domínio, que também precisa ser maior que 1/3. Como o problema falou o conjunto dos números, então nós vamos deixar a notação de conjunto solução. A solução vai do 1/3 aberto, então na notação de intervalo 1/3 aberto, até 7/4 aberto. Aberto porque não inclui o 1/3, mas a partir do 1/3 vale, sem incluir 1/3, aberto. Até chegar no 7/4 aberto também, ou seja, não inclui os 7/4, vai até 7/4, não inclui os 7/4. Esse é o intervalo que o problema aí coloca na alternativa D, da questão 28 aí da FUVEST 2006, primeira fase. Então repara aí, pessoal, nós temos aqui um problema de domínio. Tudo bem que se você esqueceu de fazer o domínio, você vai chegar na resposta. Então a FUVEST foi generosa para os alunos desatentos. Então para resolver essa inequação, né, obviamente você precisa entender a resolução da inequação logarítmica. Atenção nesse procedimento aqui, se a base for entre 0 e 1, você tem que inverter a desigualdade. Ele deu uma base maior que 1, olha só que generosa que foi a FUVEST de novo. E depois você precisa resolver essa equação produto, ou quociente, seja lá qual for o termo. Você precisa fazer análise do sinal no quadro de sinais. Então, obviamente, você precisa entender também de função do primeiro grau para poder construir esses gráficos de maneira bem rápida. Daí é só entender também a notação de intervalo, né? Porque na alternativa ele colocou na notação de intervalo. Obrigado por assistir até o final essa resolução. Se você gostou, por favor, dê o seu joinha. O canal agradece a sua força, então espero que vocês tenham gostado. Falou!